Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa leitura do livro Uma Evangélica no Além. Lembrando que os outros estão também aqui para você não ficar pegando a história lá no final, hein? Vamos ler desde o começo, tá? E é rapidinho, gente, cada vídeo tem aí 16 minutos, 15, no máximo 20 minutos. Dedique esse tempinho para você mesmo. Esse livro ele é muito especial. Vamos continuar aqui de onde paramos então, o capítulo 16. Jéssica relembra o passado. Naquela noite, com dificuldade em dormir, preocupada que estava com Elias, Jéssica finalmente adormeceu. Começou a sonhar que estava num convento e era freira. Naquele momento, dirigia-se para o gabinete da Madre Superiora, que com olhos severos a cumprimentou. Santíssima noite, Irmã Graça. Santíssima noite, Madre Rita. Mandou chamar-me? A Madre levantou-se da cadeira, abriu uma das gavetas de enorme escrivaninha lavrada e pegou alguns papéis. Com a face ainda mais severa, mostrou-lhe os papéis com ódio. Posso saber o que é isso? Ela empalideceu de medo. Eram papéis dela. Nele, ela escrevia ideias que tinha a respeito de Deus e da igreja, mas só os mostrava à irmã, Mônica, porque ela a havia delatado. A Madre Superiora continuou. Não é preciso responder, eu mesma respondo. Isso aqui são escritos seus, heresias em formas de palavras que você, sob a influência do demônio, põe no papel. Madre, tenha piedade, apenas é minha forma de pensar. Conseguiu balbuciar. Cale-se, aqui você afirma que o culto aos santos é um pecado, que o culto às imagens santas é contrário à lei do Senhor. Aqui você afirma que só devemos confessar nossos pecados a Deus. E o pior, que nós, os chefes da igreja, não temos nenhuma autoridade para perdoar pecados. Mas o pior está na última página. Você diz claramente que o Papa é uma pessoa comum, que não é representante de Deus na Terra. Acaso ficou louca? Naquele momento, uma força muito grande tomou conta da alma da Irmã Graça, que disse sem rodeios: é no que acredito, Madre. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. E mostrava somente a Irmã Mônica. Por que ela os entregou? Não foi ela quem me entregou. Eu a surpreendi lendo. Forcei-a a me dizer quem era a autora desses textos pecaminosos. O que eu faço com você, sua endemoniada? Vou entregá-la ao bispo, que lhe mandará encerrar para sempre nas celas do isolamento das carmelitas. Pode ir embora. Madre, me ouça. Perdoa-me. Cala-se, filha de Beelzebul. Tranque-se na sua cela e estarei com as chaves para que não saia e nem entre em contato com mais ninguém. Ela saiu em direção à sua cela, sendo acompanhada pela Madre, que a trancou e saiu. Gente, vamos comentar esse pedacinho aqui. Muita gente mantém essas crenças em toda essa história da Igreja Católica. Por quê? Porque passou por momentos como esse aqui que a Jéssica passou. Já viveu em conventos e tal. Agora, o que ajuda a gente a entender que esses paradigmas precisam ser quebrados? A meditação, gente. Acordem para essas verdades. Se a gente continuar vivendo com o que aprendemos há 2000 anos, há mais de 2000 anos, a gente não vai conseguir sair do lugar. Eu compreendo que muita gente se mantém nisso por hipnose, por medo, né? Foi muito batido na mesma tecla essas coisas. E foram os poderosos que fizeram isso. Vocês têm que se dedicar a ler outros tipos de livros para ver a experiência de pessoas como essa aqui da Jéssica, que tá lembrando de uma vida anterior dela, né? Tudo que ela vai passar aqui dentro dessa igreja. Por ela simplesmente ter pensamentos diferentes, eles faziam o que? Eles queimavam as pessoas, né? Eles mandavam matar, prendia por prisão perpétua, fazia muita maldade. Isso gera muitos traumas nas pessoas. E muita gente tem medo de ir contra as crenças hoje, tá? Eu tô falando de 2023. Por quê? Porque no coração lembra do que passou lá atrás. Eu fui contra a igreja e eu sofri tais represárias. Essa lembrança
pode estar te impedindo hoje. Limpa essas crenças, gente. Pratica Ho'oponopono. Tem coisas que você não lembra, que são ocultas no seu coração. Às vezes você não sabe por que você tem medo de ir contra as opiniões das igrejas. Você quer ir, mas não tem coragem. Por quê? Porque você tem lembranças ocultas, sofrimentos do passado que te impedem de enfrentar essas pessoas hoje. Naquela época, gente, ninguém enfrentava bispo, ninguém enfrentava as madres, ninguém enfrentava. Por quê? Porque acabava na fogueira, sabe? Sofria horrores. Ficava a pão e água ou nem isso dentro das celas, dos isolamentos dos mosteiros, dos conventos, né? Foram épocas terríveis. Com certeza, muitas pessoas de hoje têm traumas dessa época. Então, aproveite as ferramentas que os seres de luz nos enviam, gente. Ho'oponopono, Reiki, já falei várias vezes. Procura ajuda. Não fique travado, parado, com medo. A gente não tem que ter medo de ninguém. Ela citou uma coisa aqui, que você falou que o Papa é uma pessoa comum. Gente, eles ensinaram que o Papa era um ser superior porque era para o poder continuar na mão deles. Vocês podem ver que até hoje eles vivem com uma abundância de riqueza, de ouro, de coisas assim que é sem noção, entendeu? E eles fazem isso com o dinheiro do povo, como se diz. Tudo é jogado nas costas dos políticos, mas se vocês forem pensar bem, gente, não são os políticos que fazem isso não. Olha a igreja aí roubando de todo mundo. Vamos acordar para isso. Não se entregue a essas ditas verdades deles aí e encare os seus medos para você conseguir andar para frente, tá? Vamos continuar aqui com a nossa leitura então. Ela saiu em direção à sua cela, sendo acompanhada pela madre, que a trancou e saiu. Em sua solidão, irmã Graça pensava chorando. Por que serei punida só por falar a verdade? Minhas ideias não estão erradas. Tenho certeza do que estou inspirada pelo Espírito Santo para escrever tudo o que escrevo. Se todos seguissem essas orientações, a vida seria muito melhor. Por que será que ninguém entende que só Jesus Cristo é a salvação? Irmã Graça chorou muito a noite inteira. Passados 2 dias, alimentada apenas a pão e água, o bispo veio buscá-la. Antes de levá-la, a interrogou, e ela apresentou as mesmas respostas dadas à Madre Superiora. O bispo sentenciou: é uma ovelha que quer se perder com esse bando de arruaceiros protestantes. Está sendo enleada pelo Satanás. Só o isolamento com as carmelitas poderá salvá-la. Irmã Graça não pôde mais dizer nada. Foi levada ao convento da Nossa Senhora do Carmelo e encerrada para sempre nas frias paredes de uma pequenina cela. Ela não odiava nada nem ninguém, só sentia profunda tristeza por ter sido presa por expressar o que julgava ser verdade. Anos e anos se passaram. De tempos em tempos, as freiras voltavam a questioná-la, mas ela não abria mão de suas convicções, até que um dia morrera envenenada. Chegou ao astral triste e infeliz, e só ficou sabendo que fora envenenada por uma freira fanática tempos depois. Após muitos anos no astral, descobriu que para Deus não existe a melhor religião. Todas elas têm uma função na Terra, e os espíritos reencarnam em uma ou em outra, conforme as necessidades de aprendizagem. Aprendeu que a verdadeira religião é o amor fraterno, incondicional e desinteressado, que o ser humano deve sentir um pelo outro. Quando foi chamada a reencarnar, Thelma, que já era sua protetora, disse-lhe: você irá viver pouco tempo na Terra, mas o tempo que viver poderá se dedicar às ideias que tanto ama. Reencarnará numa família evangélica e poderá não apenas aprender mais sobre essa crença, mas vivê-la no dia a dia. Estou muito feliz em saber disso. Não sinto raiva ou ódio pela Igreja Católica, mas não desejo mais fazer parte dela em nenhuma vida. Será que posso escolher isso? Pode sim, Graça. Você é livre, e como sabe, para Deus não importa a religião. O que importa é ser bom e ter puro coração. Mas você disse que viverei pouco tempo na Terra. Por quê? Porque você vai apenas cumprir o tempo que ficou restando de sua última encarnação, que foi impedida de continuar por seu assassinato. Há também um programa a ser cumprido que o alto lhe deseja designar. Dará luz a um espírito que foi muito iludido pela maldade e fez muita gente sofrer. É o Dr. Hans.
antigo médico nazista, que aceitou na próxima reencarnação ser médium e auxiliar o próximo sofredor redimido, assim o próprio espírito. Muitas mulheres o rejeitaram pela simples aproximação de seu espírito, que é carregado de culpa e medo, mas você tem luz o suficiente para aceitá-lo sem sofrer. Quando cumprir o seu tempo, será libertada da matéria e regressará para este lado. Irmã Graça estava emocionada pela possibilidade de ajudar uma pessoa a se regenerar e resgatar seu passado. Aceitou tudo e reencarnou. O sonho seguiu com Jéssica relembrando seus primeiros anos de vida e a escolha de seu nome quando os pais ainda não eram evangélicos. Sua mãe, Dona Conceição, gostava muito da revista de novelas e de moda, e um dia, quando já estava grávida, viu o nome Jéssica numa dessas revistas e disse ao marido que, se fosse uma menina, daria esse nome para o bebê. Altino, naquele tempo, não se importava, e então Jéssica recebeu o nome escolhido pela mãe. Viu sua infância e transformação de família de evangélicos, seus primeiros passos nos conhecimentos bíblicos e a emoção que sentia ao ler as palavras de Jesus. Viu também o dia que conheceu Gabriel, emocionou-se com cenas de seu casamento e a chegada de Elias. Finalmente, reviu a cena do acidente e acordou emocionada, chorando muito. Thelma, que sabia o que estava acontecendo, bateu à porta de seu quarto, entrou e disse: "Você se lembrou de tudo, não é?" "Sim, lembrei. Como pude esquecer? Você ainda não estava preparada para conhecer o seu passado. Agora, depois de ter aceitado e amadurecido, ele veio espontaneamente à sua mente. Agora posso entender tudo o que aconteceu. A vida é realmente justa e sábia." Thelma exibiu um brilho nos olhos, fez silêncio durante alguns minutos, depois disse: "Eu tenho uma surpresa para você. Há uma pessoa aí fora que só estava esperando você se relembrar do passado para vê-la. Quem é?" O coração de Jéssica sobressaltou-se. Pela porta aberta, uma linda senhora surgiu e Jéssica, ao vê-la, levantou-se da cama em um salto e, emocionada, correu para ela, abraçando e chorando de emoção. "Vovó Esther, que bom te ver de novo." Esther também chorava de emoção. "A emoção é grande para mim também, minha querida. Afinal, quando desencarnei, você estava mocinha e nós vivíamos grudadas. Eu te amava muito, vovó, sofri muito com sua morte, achando que só no dia do juízo final é que reencontraria a senhora. O juízo final é a nossa consciência. É o que julgamos e pensamos sobre nós mesmos. Aqui estou como prova disso." Gente, essa frase aqui me faz relembrar aquela partezinha que eu acho que eu falei com vocês, foi mesmo aqui no livro Evangélica no Além, sobre a gente pagar as coisas com amor e sobre o suicídio e tal. Eu comentei isso com vocês. Aquilo que a pessoa acha de si mesma, a própria consciência dela a julga naquele momento. Por isso que eu comentei que, por exemplo, uma pessoa que faz eutanásia, mas ela está com o pensamento de que ela merece ter uma vida melhor e que ela foi boa e justa até ali, que ela não quer passar por aquele sofrimento, é uma escolha dela. Ela, mesmo estando cometendo suicídio, que a eutanásia não deixa de ser, ela não vai ser julgada pelos outros. Ela não vai para um umbral porque o justo é que uma pessoa que se mata, nas leis de Deus, ela tem que sofrer no umbral. Isso é crença, gente, tá? Isso é crença. Eu não tô falando isso, gente, justificando e falando, se mata sim, porque você tem direito de se matar. Gente, não é isso, não vai distorcer as palavras, não é isso que eu tô falando. Tô falando que é o equilíbrio que a pessoa tem no momento da morte dela. É o que ela sabe de si mesma, é o conhecimento que ela tem de tudo que ela fez até ali. Esse sim é o seu próprio juiz, entendeu? Você não vai ser julgada por um ser de fora. Você não vai ser julgada por Jesus, por Deus, por ninguém. A sua própria consciência vai criar o ambiente que você vai enxergar ao seu despertar do plano espiritual. Por isso que é importante viver uma vida justa. Uma vida justa para com você e para com os outros, tá? Ser justo não é dar tudo que você tem, viver na miséria, passar sofrimento e depois ficar com o coração cheio de mágoa, não. Tipo, fiz tudo pelos outros, ninguém fez nada por mim. Não é isso. Você tem que se amar, se cuidar, se proteger e fazer o mesmo pelos outros. Isso sim é amor por você e pelos outros.
Você não tem que se subjugar, se maltratar, se martirizar pelos outros e depois se fazer de vítima. Ai, ninguém fez nada por mim, eu fiz tanto pelos outros. Pensem nisso, tá? Uma reflexão vai puxando a outra, a gente fica meio que fugindo do assunto. Vamos voltar aqui para a leitura, tá? Só enfatizando a frase da avó da Jéssica. O juízo final é a nossa consciência, é o que julgamos e pensamos sobre nós mesmos. Aqui estou eu como prova disso. Foi a senhora quem pediu para me acordar? Foi a senhora que pediu para me acordar. Como fui me enganar tanto? Esther alisava seus cabelos com carinho. Você precisava dessa experiência. O subconsciente transforma em verdade tudo aquilo em que acreditamos. Mas não era justo uma criatura tão bondosa e doce como você ficar dormindo e reencarnar sem poder escolher suas próprias experiências. Por isso, supliquei a Jesus e fui atendida. Está vendo como foi bom acordar? Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Muito obrigada. Que Deus a abençoe. As duas apertaram as mãos. As duas apertaram mais o abraço e Jéssica disse preocupada. Não consigo esquecer Elias. Ele está sofrendo muito, porque não aprendeu a se perdoar. Eu, como mãe, não posso ficar feliz vendo-o nesse estado. A senhora pode pedir a Jesus que o liberte? Jesus já o libertou. Por isso vim logo hoje, no meio da madrugada, para vê-la e contar. O tempo de provação de Elias terminou. Finalmente ele aprendeu que somente pelo caminho do amor evoluímos de verdade. A partir de agora, estará livre para fazer o que quiser. Jéssica ajoelhou e de braços abertos exclamou: Obrigada, grande Deus dos exércitos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Obrigada, Jesus nosso Senhor. Thelma e Esther emocionaram-se. Jéssica havia aprendido muito, mas não deixava de ser a boa evangélica que sempre fora. Continuara ainda, mantendo muitas crenças. Mas aquilo não importava. O que de fato contavam era a bondade e o amor que a neta tinha no coração. Após Jéssica se levantar, todas foram para a sala de estar tomar um delicioso chá feito por Thelma. Jéssica perguntou à avó como Elias fará para exercer sua mediunidade. Meu pai e Gabriel jamais permitirão. Esther entristeceu o semblante ao dizer: Infelizmente, meu filho Altino e seu genro Gabriel enveredaram por caminhos difíceis. A lei de causa e efeito agirá sobre eles, e em breve, grande transformação ocorrerá naquela casa, permitindo que Elias seja o bom espírita e o bom médio que escolheu ser. Vamos confiar em Deus. O que vai acontecer com eles? Não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos guardar no coração a certeza de que Deus é justo, bom e soberanamente sábio. Tudo o que Ele faz é certo e sua justiça não falha, dando sempre a cada um segundo suas obras. Além do mais, aconteça o que acontecer, ninguém neste mundo está sozinho, pois a bondade de Deus jamais permite que alguém fique abandonado. Uma doce sensação de paz tomou conta do coração de Jéssica, e que disse: Senti vontade de orar. Me acompanham? As duas menearam a cabeça positivamente e, emocionadas, acompanharam Jéssica numa linda prece de confiança e louvor a Deus. Somente quando o dia estava clareando foi que Esther se despediu, prometendo que, ao retornar, levaria Jéssica para viver com ela na dimensão onde residia. Seu delicado perfume ficou no ar, espalhando doce sensação de paz no ambiente. Acabado aqui esse capítulo, gente. Aí esse epílogo aqui vai ser, acho que só uma conclusão, tá? Tá mesmo no final esse livro. Eu quero convidar você que chegou agora no canal a ver desde o início, tá? Ou até mesmo você que já viu, dá mais uma assistida no vídeo. Ouça o audiolivro, deixe essas informações entrarem na sua mente. E te convido também para ver os audiolivros das Cartas de Cristo. Aqui no canal, esse é o nosso principal foco. Eu estou trazendo outros livros, mas para ajudar a entender as Cartas de Cristo, tá bom? Eu agradeço, pessoal, mais uma vez, vocês terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau!